Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Conselhos Gerais. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o cuidado com o rebanho. Em segundo lugar, vamos falar sobre o trato com o presbitério. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre conselhos gerais. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o cuidado com o rebanho. Vamos falar neste momento sobre a relação do pastor com as classes de pessoas da igreja. A Bíblia Sagrada faz importantes considerações sobre o cuidado que o pastor deve ter com o rebanho, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto das relações sociais. O pastor ele deve assistir às diversas classes sociais que compõem a igreja como instituição. O apóstolo Paulo aconselha no capítulo 5 da primeira carta ao jovem Timóteo que ele tenha um cuidado especial com todas as classes da igreja, tratando-os de forma respeitável e sendo respeitado como numa relação em família. Timóteo deveria tratar o homem idoso como pai, o moço como irmão, a mulher idosa como mãe e as moças como irmãs, com toda a pureza. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 a 2, tem exatamente esta instrução de Paulo dada a Timóteo. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Mas é com os idosos, e principalmente com as viúvas, que Paulo dá uma maior ênfase aos cuidados que deveriam ser dados a elas, sob o ponto de vista social, econômico, moral e espiritual. Dentre estes cuidados, nós podemos então mencionar quanto às obrigações dos fiéis para com as viúvas desamparadas. Em primeiro lugar, homens e mulheres na condição de descrentes, ou melhor dizendo, de descendentes, quais sejam filhos, netos, devem amparar economicamente e dar toda assistência aos seus progenitores, principalmente viúvas ou viúvos, de forma a recompensá-los, pois isto é agradável a Deus, ratificando a vontade de Deus manifestada no 5º mandamento. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está lá escrito o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, para que a vida seja longa, ou seja, haja longevidade e paz. E isso então ratifica a instrução aqui de Paulo dada a Timóteo, de que os filhos devem cuidar de seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Em segundo lugar, quanto às obrigações dos fiéis para com as viúvas desamparadas, qualquer pessoa que tenha uma viúva necessitada de sustento em sua família, deve ampará-la, cuidar dela sobre todos os aspectos, pois do contrário, se não cuidar dela, estará negando a sua fé, e será muito pior o seu estado do que um ímpio. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em terceiro lugar, quanto às obrigações dos fiéis para com as viúvas desamparadas, apesar de a igreja ter o dever, segundo o apóstolo Paulo, de assistir às viúvas,
O crente que tiver pessoas necessitadas em sua família não deve transferir esta obrigação à igreja. Pelo contrário, deve socorrê-las com seus próprios recursos, eximindo então a igreja deste ônus. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer aos que são verdadeiramente viúvas. Agora vamos passar a falar quanto às obrigações da igreja para com as viúvas desamparadas. Nós vimos no primeiro ponto as obrigações dos fiéis para com as viúvas. Agora vamos ver as obrigações da igreja para com as viúvas desamparadas. Em primeiro lugar, a igreja deve honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, no sentido de respeitar, de amar, de cuidar e de protegê-las. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Em segundo lugar, quanto às obrigações da igreja para com as viúvas desamparadas, a igreja deve exortar as viúvas a serem irrepreensíveis em seu comportamento moral e espiritual diante de Deus e também diante dos homens. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Em terceiro lugar, quanto às obrigações da igreja para com as viúvas desamparadas, a igreja deve promover uma assistência social às viúvas desamparadas, observando que as viúvas assistidas devem ter um comportamento social, moral e espiritual ilibado. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Agora, na sequência da carta, o apóstolo Paulo ele passa a falar sobre as qualificações morais e espirituais prescritas na palavra para as viúvas. E, em primeiro lugar, Paulo diz que as viúvas que não têm nenhum amparo de quem quer que seja devem perseverar nas súplicas e orações para não se entregar aos prazeres mundanos. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 5 e 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Em segundo lugar, como qualificação moral e espiritual, considerando os pré-requisitos estabelecidos para a inserção das viúvas na assistência social da igreja, as viúvas deveriam ter sido, então, mulher de um só marido, ter realizado boas obras, criados os filhos com amor e promovido a prontidão de servir sempre aos necessitados. É o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 9 a 10. Não seja inscrita, melhor dizendo, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorridos aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Em terceiro lugar, como qualificação moral e espiritual prescrita por Paulo, as viúvas mais novas deveriam se casar novamente, se quisessem, sendo uma boa mãe, boa esposa e boas donas de casa, não dando espaço então para exercer comportamentos de degradação moral. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário,
ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já alguns se desviaram, seguindo então a Satanás. E em quarto lugar, como qualificação moral e espiritual prescrita por Paulo, as viúvas novas deveriam rejeitar as relações com vários homens, não viver na ociosidade de casa em casa, evitando fofocas e de falar o que não edifica. E isto está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 11 a 13. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Portanto, aí estão as obrigações, as qualificações morais e espirituais exaradas por Paulo na primeira carta a Timóteo, como fruto desta relação do pastor com as classes sociais de pessoas da igreja e muito especialmente as viúvas. Passando agora para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre o trato com o presbitério. O apóstolo Paulo, na primeira carta ao seu discípulo, exorta ao jovem Timóteo, dando-lhe vários conselhos sobre como deveria ser administrado o presbitério, formado pelo conjunto de pastores, e então quais seriam as atribuições e qualificações destes pastores. Então nós vamos dividir aqui e estabelecer que, quanto à administração do presbitério, estas foram as instruções, orientações de Paulo a Timóteo. Em primeiro lugar, honrar e respeitar os pastores, inclusive com honorários, remuneração financeira, sendo merecedores de duplicada honra e salários, os pastores que, além de administrar a igreja, também pregam e ensinam a palavra, sendo seus honorários fixados de acordo com o equilíbrio orçamentário e disponibilidade financeira do tesouro da igreja, para não inviabilizar as atividades administrativas da instituição e que, ao mesmo tempo, possa promover o viver digno, sem ostentação do obreiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, faz uma alusão direta a esta questão que nós lemos agora. Diz assim a palavra do Senhor: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Em segundo lugar, quanto à administração do presbitério, a orientação de Paulo a Timóteo é que as denúncias contra pastores quanto a atos ou comportamentos ilícitos devem ser investigados a partir de provas contundentes, sustentados por depoimentos verbais de no mínimo 2 ou 3 testemunhas, sendo garantida ao denunciado a ampla defesa. A primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em terceiro lugar, quanto à administração do presbitério, Paulo orienta Timóteo para que os pastores que vivem desordenadamente nos aspectos moral, social e espiritual devem ser repreendidos publicamente, somente diante dos outros pastores, para que os demais temam e não caiam no mesmo opróbrio. A primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 20 diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam.
Então, como quarta orientação do jovem Timóteo quanto à administração do presbitério, Paulo diz a Timóteo que não se deve ordenar pastores de forma precipitada, que não tem chamado e as qualificações necessárias para ser um bom pastor, segundo Cristo, pois isso pode qualificar o ordenador do pastor como cúmplice dos pecados do pastor ordenado. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Como quinta e última orientação de Paulo a Timóteo, quanto à administração do presbitério, Paulo diz que para a ordenação de pastores é preciso ter prudência e devem ser observados o caráter e o comportamento moral destes possíveis candidatos a pastores, muito mais pelos seus atos do que pelo que eles dizem ser. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 24 a 25, diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vimos então aí as 5 orientações dadas a Timóteo quanto à administração do presbitério. Passemos a ver agora quanto ao comportamento de Timóteo como pastor. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo a ser imparcial, não fazendo acepção de pessoas, tratando todos de forma igualitária, porém resguardando e relembrando sempre que os conselhos dados fossem impreterivelmente postos em prática. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 21, diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guarde estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. E um último conselho dado a Timóteo por Paulo é que, por causa da enfermidade estomacal de Timóteo, o apóstolo Paulo aconselha-o a beber um pouco de vinho misturado com água, pois ele reconhecia, os antigos reconheciam no vinho um grande valor medicinal. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vamos passar agora a estudar o item 3 da lição, Conselhos Gerais. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da epístola a Timóteo, revela a sua preocupação, em primeiro lugar, quanto à preservação da sã doutrina que estava ameaçada na igreja de Éfeso pelos falsos mestres que promoviam, então, falsos ensinamentos. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Outro ponto significativo neste ponto da carta que nós lemos, ou seja, no capítulo 6, se relaciona ao perigo das riquezas.
cuja representatividade se dá em maior escala pelo dinheiro. O apóstolo exorta a Timóteo que o amor ao dinheiro gera o pecado da cobiça, que desponta como a fonte raiz de todos os males, tais como adultério, roubo, corrupção, suborno, homicídios. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Nossa confiança e esperança não deve ser colocada no dinheiro, pois este é finito, instável e não preenche o nosso coração em toda a sua plenitude. Nossa confiança e esperança deve ser colocada em Deus, que é o único que pode preencher o nosso coração integralmente para sermos verdadeiramente felizes, praticar as boas obras e chegarmos à plenitude da vida eterna. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Portanto, aqui Deus pôs a eternidade no coração do homem. E somente o que é eterno pode preencher o coração do homem. E como só Deus é eterno, só Deus pode preencher o coração do homem para a plena felicidade. Mas, a partir deste ponto em que nós não devemos amar ao dinheiro, do ponto de vista bíblico, qual é o uso correto do dinheiro, segundo a palavra de Deus? Então nós vamos responder através de mais duas perguntas ao que se segue nesta aula. Em primeiro lugar, primeira pergunta: de quem é o dinheiro? E aí nós vamos ler em Ageu, capítulo de número 2, versículo 8, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. No Salmo de número 24, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Portanto, não somos donos do dinheiro. Nada trouxermos ao mundo, nem nada dele levaremos. Somos apenas mordomos e devemos ser fiéis nessa administração. É muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que na verdade não são nossos. Tudo pertence a Deus. Para uma segunda pergunta: qual é o plano de Deus para o dinheiro? E aí nós vamos colocar 3 pontos principais como resposta para este plano de Deus para o dinheiro. Em primeiro lugar, o nosso dinheiro é para sustentar o ministério de Deus.
no mundo, contribuindo regularmente para o sustento da causa de Cristo. Cuidado com os falsos profetas, cujo Deus deles é o ventre. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Portanto, aqui nós temos um relato de Paulo sobre a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Então, primeiro uso do dinheiro, segundo a vontade de Deus, é sustentar o ministério do Senhor. Em segundo lugar, suprir nossas necessidades, pois Deus promete nos suprir em tudo. Lá em Mateus capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá fazer uma leitura em Mateus capítulo 6, apenas no versículo de número Mateus capítulo 6, versículo. Vamos ler aqui apenas o versículo 33 e 30, do 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Portanto, aqui Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, dizendo que Deus tem um cuidado em suprir as necessidades dos homens. Em terceiro lugar, o plano de Deus para o dinheiro é de suprir a necessidade dos outros, por nosso intermédio, com sensibilidade em relação a estas necessidades de quem realmente é necessitado. Atenção, não se deve ficar alimentando o preguiçoso. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo de número 3, versículos 10 a 11, que diz assim: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta uma com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Portanto, o plano de Deus para o dinheiro é, em primeiro lugar, sustentar o ministério de Deus. Em segundo lugar, suprir nossas necessidades. Em terceiro lugar, suprir as necessidades dos outros. O dinheiro na nossa vida não pode ser o Deus Mamon. O dinheiro em si, ele não é um problema. Mas quando amamos o dinheiro, ele se torna o nosso Deus. Ele toma o lugar de Deus em nosso coração. Alguém pode amar o dinheiro sem tê-lo. E alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. O problema não é o cristão ter o dinheiro, mas sim
o dinheiro ter o cristão. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que não é pecado ser rico. Como também não é uma virtude ser pobre. Ninguém irá para o céu por ser pobre. E ninguém irá para o inferno por ser rico. Basta amar Jesus e reconhecê-lo como Salvador e Senhor e fazer a vontade dele para usufruir das bênçãos materiais e espirituais de Deus. E no livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículo 5 a 9, nós vamos ver este equilíbrio entre o ter e o ser. Este equilíbrio econômico que diz assim a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Portanto, nós temos que rejeitar a teologia da prosperidade que coloca os bens materiais no lugar de Deus. E em outro contraponto, temos também que rejeitar a teologia da miséria. Não é vontade de Deus que vivamos de forma miserável. A vontade de Deus é que nós vivamos dignamente, tendo o suficiente para o nosso sustento de modo digno. Vamos falar agora um pouco sobre como devemos buscar o equilíbrio financeiro na nossa vida. A sabedoria divina no homem, ela se manifesta quando pensamos bem e agimos bem em qualquer situação, tanto no âmbito secular como espiritual. E Deus, como maior fonte de sabedoria, expressa no homem, na sua mais elevada habilidade de raciocínio, prudência, inteligência, compreensão, introspecção, a sabedoria para vivermos bem o nosso dia a dia. Algo mais valoroso que o dinheiro e as riquezas é a sabedoria, que balizará o sábio uso dos recursos materiais que Deus nos provê. Lá em Provérbios, capítulo 3, fala desta sabedoria, no versículo de número 13 ao 15. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Portanto, a sabedoria tem muito mais valor do que o dinheiro. Provérbios capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, porque melhor é sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. E para buscar este equilíbrio financeiro, a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, é proibido gastar mais do que se ganha. Não podemos enviar despesas feitas de forma impensada e irresponsável para Deus pagar. Assumir despesas sem previsão de receitas é um ato de imprudência e não de fé. Gastar mais do que ganha ou gastar por conta do que pensa que vai ganhar é insensatez e desinteligência. Isaías, capítulo de número 55, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro,
Vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí ele faz agora aqui a pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Portanto, aqui nós devemos ter a consciência de que é proibido gastar mais do que ganha e só comprar o que é realmente necessário para nós. Como segunda lei para um equilíbrio financeiro, a Bíblia diz que nós devemos planejar os nossos gastos por meio de um orçamento doméstico. O dinheiro em si, ele é neutro. E para ter controle sobre ele, nós devemos fazer um plano de gastos equilibrado para a nossa subsistência, prevendo as despesas tais como moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, etc. De modo que não se gaste mais do que ganha, ou do que se ganha, nos adequando ao padrão de vida que nos é permitido. Só podemos elevar o nosso padrão de vida e da nossa família se as receitas superarem as despesas. Em caso contrário, a pobreza e a angústia virá sobre nós. A elaboração de um orçamento é fundamental para o equilíbrio financeiro. O Senhor Jesus, ele nos ensinou exatamente isto lá em Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como terceira lei, para um equilíbrio financeiro, temos que economizar recursos. Poupar recursos não é avareza, pois a prudência nos coloca a sabedoria de economizar para usar quando for preciso, em casos de emergência, ou mesmo para não gastar com o que é desnecessário. Provérbios 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 18, versículo 9, melhor dizendo, diz assim: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Provérbios 21, 20, diz assim a palavra do Senhor: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. Provérbios 27, 18, diz assim a palavra do Senhor: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Portanto, temos que economizar recursos. Então, a busca do equilíbrio financeiro perpassa por 3 leis fundamentais. Primeiro, é proibido gastar mais do que se ganha. Segundo, deve-se planejar os gastos por meio de um orçamento doméstico.
E em terceiro, deve-se economizar recursos. Concluindo a nossa aula de hoje, como verdadeiros fiéis, nós devemos ter sempre em mente que os interesses da igreja do Senhor Jesus devem ser salvaguardados, em detrimento de interesses particulares. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, em breve, conselhos a manter o bom desenvolvimento administrativo e espiritual da igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Shalom Adonai. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.